Muito bem. Bom, então, o tema que a gente escolheu para hoje é o tema de a atividade física pós-artrose total do joelho. Isso é um tema que linka eh, a cirurgia do joelho e a atividade física, a medicina do esporte, né? Então, não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Uma coisa que é importante a gente começar na introdução, isso já é falado em muitas situações, né? E eu tenho certeza que todos vocês têm, uma boa parte de vocês tem essa informação. O número total de próteses total de joelho e quadril que tem sido realizado no mundo, embora a gente não tenha dado do mundo inteiro, especialmente do Brasil, tem crescido quase que vertiginosamente. Isso aqui é um dado da Academia Americana de 2015. Em 2015, em 350 mil próteses de quadril por ano, e 600 mil próteses de joelho por ano, né? E essa é a projeção ao longo dos próximos anos, aí, até 2060, de quantas pessoas vão fazer isso. A gente não tem esses números do Brasil. Se você pegar o DataSUS vai te falar em 10 mil próteses por ano pelo SUS, né? Obviamente, a gente não sabe no serviço médico privado, né? O que está acontecendo em termos de números. Esses números são meio fechados pelas empresas e pelos planos de saúde, né? Mas ele tem crescido muito, e tem crescido no Brasil também. O interessante é que o joelho tem crescido bem mais do que o próprio quadril. Embora a gente saiba que a prótese de quadril, funcionalmente, dá um resultado melhor que a prótese de joelho. Tem um estudo feito nos Estados Unidos também, que o procedimento de maior sucesso para os pacientes, no geral, com toda complicação, satisfação e tudo mais, é a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata responde pelo primeiro lugar em termos de benefício para o paciente. A segunda colocada é a prótese de quadril. A prótese de quadril tem um resultado muito bom, diferente da prótese de joelho, que tem um resultado bom, mas não tão bom quanto o do quadril. Por razões anatômicas, biomecânicas, não vem ao caso aqui discutir esse assunto, não é ideia. Mas um questionamento frequente dos pacientes nossos que fazem a prótese de joelho e de quadril também, com certeza, embora a gente vá focar a apresentação no joelho, doutor, posso voltar para a minha ginástica, posso voltar para a minha atividade física, para o meu pilates, e alguns deles, para o meu tênis, para o meu beach tênis, e eventualmente alguns que falam até posso voltar a correr, posso voltar a bater uma bolinha com os meus amigos, tem alguns casos assim, né? Então, esse número tem crescido por três razões, basicamente. No nosso país, até de forma mais macabra. Primeiro, pelo envelhecimento populacional, lógico. Segundo, pela maior indicação do procedimento em pacientes que, 20 anos atrás, talvez ainda não se indicasse. Ou seja, 20, 30 anos atrás não se indicaria, hoje se indica porque se sabe do bom resultado dos melhores instrumentais que a gente tem. E terceiro, por um maior acesso dessas pessoas a esse tipo de tratamento, né? Que obviamente é tratamento de alto custo. Então, essas três coisas complementam. Então, esse perfil de pacientes tem aumentado. Aqui eu vou mostrar só uma coisinha, não sei se está com som. Agora está com som? 6 meses que eu fiz a prótese do joelho direito, e hoje é o meu primeiro dia de esqui. Tenho que agradecer muito o meu médico. Então, aqui eu não estou para fazer propaganda pessoal, mas é para mostrar. Às vezes a gente vai em congresso e a gente vê cenas desse tipo aqui. Essas cenas aqui, na verdade, são tanto quanto anedóticas, não é a rotina, especialmente no nosso perfil do paciente no esqui. Eu não tenho nenhum vídeo do cara falando, voltei a jogar futebol. Talvez um dia eu consiga isso, né? Mas ainda não tenho. Então, mas o fato é que esse perfil está aumentando. E a gente tem, basicamente, três situações práticas mais importantes na indicação de uma prótese de joelho. Aquele paciente com doenças reumáticas em geral, pacientes com doenças sistêmicas, já com uma limitação funcional importante por causa da sua própria condição de vida, né? Obviamente, esses pacientes não têm um perfil de muita atividade. O paciente com doença degenerativa, que é o paciente mais velho, que obviamente vai ter que fazer a prótese, porque evoluiu com uma osteoartrite de padrão degenerativa, que é o que a gente chamava de osteoartrite primária. Certamente a gente só não conhece a causa do primário. E ele vai precisar desse procedimento, e nem sempre é um indivíduo tão ativo.
Mas a população que tem chamado mais atenção são aqueles jovens, entre aspas, né, as pessoas aí na faixa dos 55, 60 anos, que já estão com uma artrose que compromete a sua atividade física, naquilo que ele gosta de fazer, jogar tênis, correr uma maratona, coisas desse tipo, que, obviamente, a gente tem que saber qual é o limite que a gente tem de segurança ou de conforto, de confiabilidade, para falar para esse indivíduo fazer ou não a atividade que ele quer, né? A gente tem que traçar essa ideia, né? Então, esses pacientes com artrose secundária, alguma lesão ou alguma coisa que, em função da atividade física, tem um perfil mais jovem, são uma população preocupante. Isso aqui é um levantamento realizado na Academia Americana, foi feito em 2009, está aqui embaixo, 2009, com 130 cirurgiões de prótese de quadril e joelho lá nos Estados Unidos, né? Mas aqui são os dados para cirurgia de artroplastia em geral, não é só joelho, né? Então, o que a gente observa aqui, o amarelo são as atividades que não têm restrição, que não têm limitação. O azul é aquele que é desencorajado pelo médico. O vermelho depende da situação, depende do caso, o médico libera ou não. E aqui tem uma série de visões que mostram prótese de quadril e de joelho, né? Então, uma coluna, a primeira é quadril, a segunda é joelho, só para ter uma ideia, né? Mas tem que elas andam mais ou menos com o mesmo perfil, né? E, basicamente, natação, caminhada, bicicleta, são golfe, que é uma coisa que, basicamente, tem caminhada e um pouco de torção no joelho quando o indivíduo faz o swing, né? São atividades que não têm restrição significativa. O tênis de dupla, né, é autorizado. O tênis de simples é uma coisa que é bem limitada, era, pelo menos nessa ocasião, né, bem limitada pela maioria dos médicos. E a corrida, então, o esporte de contato mais violento, situações como aquela do esqui que eu mostrei, bem anedóticas até, que não são situações correntes na prática do esporte. Logicamente, não é só a prática esportiva que interessa para a gente como médico. Para a gente, como médico, é muito importante saber o quanto esses indivíduos recuperam em termos de funcionalidade e de qualidade de vida. E foi muito importante para a qualidade de vida a atividade física, não só a atividade doméstica, mas a atividade que promova a saúde. A gente sabe que hoje, pela American College of Sport Medicine, a recomendação de atividade física para promoção e manutenção da saúde é uma coisa que eu tenho certeza que a maioria dos que estão nessa reunião não fazem. Até eu tenho tido dificuldade para fazer, embora eu me esforce para isso, de 3 vezes por semana fazer uma atividade de perfil cardiovascular, a chamada atividade aeróbica, né? Caminhada, trote, corrida, uma atividade continuada, né? Que mantém a frequência cardíaca do indivíduo, que aumente o gasto calórico, né? E 2 vezes por semana um trabalho de força, que é muito mais um trabalho geral, tipo um pilates, tipo uma ginástica meio funcional, uma coisa que envolve corpo, não só aquela força localizada de fisiculturista, né? Embora ela também possa ser feita em algum grau, né? Então, 5 vezes por semana. Porque a gente sabe que até para a população geral, ainda mais no nosso meio, é bem mais difícil de acontecer. Mas o que acontece é que esses indivíduos que fazem prótese, eles têm a capacidade de melhora da atividade física. Vejo que aqui no pré-operatório, eles estão muito limitados para andar, são os pacientes que passam a maior parte do tempo descansando, e existe uma melhora que a atividade de caminhada, a atividade de função diária deles, melhora. Mas será que isso é suficiente para a qualidade de vida deles? Isso é uma outra discussão. O que pode interferir nisso, né? Isso aqui é um outro dado que mostra pelo score da Universidade da Califórnia, né, que é um score de atividade física, que mais para frente eu vou mostrar o que é esse score, o que contempla lá. Não é atividade esportiva de alta demanda, não, é atividade física mesmo, né? Mas o que mostra claramente, já nesse estudo de 2012, é que, basicamente, aqui, os níveis 6, 7, 8 são aqueles de maior nível de atividade física. Os indivíduos que tinham esse maior nível de atividade física pré-operatoriamente são aqueles que vão conseguir os maiores níveis de atividade física no pós-operatório. Então, uma coisa que é fundamental, e eu vou ser até repetitivo nisso aqui, porque os trabalhos todos mostram nessa direção, que o tipo de atividade física que o indivíduo faz está basicamente relacionado com o perfil de atividade física que ele fazia antes de ter artrose e na época da indicação da prótese também, principalmente, né? Outros fatores que têm muita importância no nível da atividade física, aqui é uma publicação de 2012, né? Então, vejam que
uma coisa importante é o perfil da atividade, né? Se é uma atividade leve, moderada ou alta. E aqui é a quantidade de minutos por semana, em média, que esses indivíduos conseguem fazer uma prótese total de joelho, né? Então, vejam que a maioria dos indivíduos vai acabar ficando nas atividades leves e moderadas, só alguns vão partir para atividade alta. E mesmo assim, o que é atividade alta? O que eles consideraram como atividade alta para esse trabalho? Eu vou voltar a falar nisso já também. Agora, com a atividade esportiva, que tem um pouco a ver com esse nível de atividade alta, vocês vejam que aqueles que fazem atividade esportiva, tipo jogar tênis de dupla, é uma minoria dentro da população dos pacientes que fazem prótese, né? O ciclismo já é mais intermediário, a caminhada é o que mais é feito por esses pacientes, né? Duas coisas que interferem muito, né, nesse retorno à atividade física após a prótese é a idade do paciente. Quando a gente pega pacientes com menos de 65 anos, a gente vê que os números de retorno à atividade são maiores do que nos indivíduos maiores de 65 anos, né? Que hoje a gente sabe que é uma faixa etária bem precoce, né, professor Olavo? 65 anos é uma verdadeira criança. E também, como eu já comentei, o sexo, né? Os homens retomam mais as atividades após a prótese, as atividades mais vigorosas, inclusive, do que as mulheres, né? Isso acontece porque o perfil de atividade física no homem, especialmente dessa faixa etária, ainda era de um perfil de homens mais ativos, especialmente do ponto de vista esportivo. Hoje, isso obviamente está mudando, talvez daqui 20, 30 anos esse quadro seja semelhante, não sei dizer. E qual o tipo de atividade, então, que esses indivíduos poderiam fazer após uma atividade física? Esse aqui é um outro trabalho, é uma revisão sistemática, ainda da época, 2011, né? Mas mesmo assim não é tão antigo assim, que eles começam levantando aqui 400 e tantos trabalhos e chegam no final a 26 trabalhos. Então vejam que, como sempre, né, em revisão sistemática, meta-análise, aquilo que pode ser realmente aproveitado, por exemplo, para argumento, é um número pequeno e, mesmo assim, geralmente com várias limitações, vários tipos de viés na elaboração do trabalho. Mas nessa publicação, eles mostram essa tabela, que é o que a Sociedade de Joelho, que faz basicamente prótese, né, nos Estados Unidos, né, autoriza as pessoas fazerem após a prótese e não recomenda que eles façam, embora algumas pessoas acabem fazendo. Então, vejam que as atividades mais leves e as mais intensas aqui seriam o esqui, remo, levantamento de peso, né? Mas são atividades relativamente tranquilas, não são atividades de muita intensidade, embora sejam boas na promoção da saúde, né? Mas as atividades de contato e de colisão, como vôlei, futebol, futebol americano, no caso, o futebol do resto do mundo, essas atividades de squash, tudo isso tem uma certa restrição, é uma coisa para ser bem ponderada na hora da indicação. Outro dado também interessante da literatura, vindo agora para publicações um pouco mais recentes, né? A gente nota que os pacientes acima de 65 anos, com um levantamento de após 6 anos de cirurgia, quer dizer, não é uma coisa recente, não é no pós-operatório imediato, que isso é um fator também que interfere no nível de atividade física. Nesse levantamento desse autor aqui, 50% dos pacientes eram ativos e 25% fazendo atividades de alto impacto, né? A atividade de alto impacto aqui, a gente vai ver na outra tabela que eu vou mostrar daqui a pouquinho o que significa numa prótese atividade de alto impacto, né? Mas uma preocupação que sempre existiu para esses indivíduos que fazem esse tipo de atividade de alto impacto seria a maior chance de uma soltura da prótese e também de um desgaste ou até de uma fratura periprotética num acidente. Mas o que mais preocupa realmente é o desgaste pelo excesso de atividade e a soltura também pelo excesso de utilização e uma solicitação mecânica na interface cimento-osso ou prótese-osso, no caso da prótese sem cimento, que favoreceria a soltura da prótese. E esses autores aqui consideram que, após 10 anos de pós-operatório, a atividade de alto impacto aumenta o risco de uma soltura ascética na prótese. Então, nos primeiros 10 anos, a coisa seria mais segura, teoricamente. E depois teria um risco um pouco maior pela própria evolução das próteses, né? Nesse levantamento, aqui, com uma revisão de apenas 19 trabalhos, né,
também, como eu falei lá no começo, as evidências de retorno à atividade física após a atrofiação total do joelho, elas são limitadas, elas não são muito consistentes, né? Embora existam trabalhos que mencionem retorno à atividade de praticamente 100%. O que ele considera retorno à atividade? Se é caminhar para ir na padaria, ou até no shopping para fazer uma compra, é uma coisa, né? Agora, se ele está jogando golfe, se ele está dançando, né? Se ele está fazendo trilha, né? Que é o hiking aqui, é outra história. Eu vejo que a maioria dos pacientes, na verdade, caminham, basicamente, e, eventualmente, faz um trabalhinho de fortalecimento. As atividades de maior intensidade, não. Já em 2018, né, esse é um trabalho interessante, que é um trabalho feito na Alemanha, e ele separa a atividade em duas categorias, atividades de verão e atividades de inverno. Para a nossa realidade, obviamente, não existe essa separação, né? Mas a avaliação dos pacientes após 2 anos de pós-operatória permite um aumento na atividade física de forma segura, podendo, se o paciente quiser, manter o mesmo nível de atividade que ele vinha tendo no pré-operatório, né? Então, aqui são as atividades de média intensidade, né? E aqui as atividades de média intensidade no verão. E no inverno, obviamente, naquela região, tanto a trilha, né? O cross-country de esqui, que é uma coisa diferente, né? E o esqui alpino mesmo, são realizados com um pouco mais de frequência, né? E, opa, parou de andar? Nesse trabalho de 2020, agora, aqui vem aquela escala que eu mostrei antes, né, de atividade física da Universidade da Califórnia, né, que vai de 1 a 10, mas veja que esse nível de atividade, se você vem até o nível 5, vai estar no meio do caminho, algumas vezes participar numa atividade moderada, como nadar ou o trabalho de casa sem restrição ou fazer compras. Então, veja que a atividade física na prótese, por essa classificação, ela é uma atividade muito tolerante, ela não se compara a um Tegner de atividade física esportiva, é uma coisa diferente, né? No item 8, é que a pessoa faz atividade regular, meus cachorros resolveram dar uma latidinha aqui no fundo, desculpe. Então, atividade regular, aqui do 6 e do 7, são atividades de intensidade moderada, não são atividades importantes, né? Aqui tem uma característica da população que foi estudada, né? Mostrando o número de pacientes, o tipo de atividade, o estudo que eles fazem, e ele divide em 2 grupos, né? De atividade de baixa intensidade e atividade de alta intensidade, né? E o que ele identifica nesses 2 grupos, né? Ele vê que os números são muito semelhantes, né? Tanto na baixa intensidade quanto na atividade, em termos do resultado da cirurgia que é realizada, né? Os parâmetros que são avaliados nos scores de recuperação funcional de atividade física, né? E, basicamente, uma coisa que chama atenção é o risco de uma soltura, de um problema, de alguma complicação. E o problema mais importante aqui é a instabilidade. Mais do que a soltura, mais do que o desgaste, mais do que a fratura, é a instabilidade. Esses casos são os que levam mais à revisão. Mas a pergunta que fica é: essa instabilidade é secundária à atividade que o paciente fez, ou ela é uma coisa que já se apresentou no pós-operatório imediato? Uma situação do próprio procedimento que talvez não tenha ficado muito bem. Quem faz prótese do joelho sabe que um problema muito importante é a chamada instabilidade no meio da flexo-extensão, né? Que chama de mid-flexion instability, que é aquele ao redor dos 45 graus, porque o gap extensão está bom, o gap flexão está bom, mas no meio, como é que fica isso? E isso é uma coisa que, com algumas mudanças de desenho de prótese, algumas mudanças de abordagem de técnica, tem sido minimizado, mas ainda é um problema que acontece em muitos casos, né? Então, mais uma vez, nesse trabalho, ele identifica que o nível de atividade pré-operatória era aquilo que interferia claramente no nível de atividade pós-operatória. Eles também detectam que aquela preocupação de soltura e falha na amostragem deles, que é uma amostragem grande, né, não é uma amostragem tão pequena, né, uma atividade em média de 11 anos, né, eles não têm, aqui está a curva de Kaplan-Meier mostrando a evolução das próteses, né,
mostrando que as atividades leves e as atividades mais intensas, ao longo do tempo, aqui seria falha por todas as causas, aqui falha por soltura cética, isoladamente. Elas são praticamente iguais, não tem diferença. Então, eles não acreditam que a atividade física, mesmo numa atividade mais intensa, pelo menos até ao redor aí também desses 10 anos, não seja uma coisa tão problemática. E realmente ela vai começar a acontecer, você vai ver aqui na curva, um pouquinho depois dos 10, 15, 14 anos, aqui no caso, 12 anos, 14 anos da prova. Né? E mesmo assim, sem diferenças estatísticas, embora existam diferenças numéricas em termos absolutos. Mais recentemente, agora em 2021, a Sociedade Europeia de Cirurgia do Joelho fez uma entrevista com 120 cirurgiões de joelho sobre atividade física. E eles consideraram 47 esportes assim divididos, né, nessas categorias, né? Esportes de resistência, aquáticos, na montanha, esportes de inverno, esportes com bola, esportes de contato, condicionamento físico e aquilo que ele considerou miscelâneo, que são coisas que você não consegue classificar, né? Dança, boliche, você não sabe onde enquadrar exatamente, né? E aí eles colocaram vários tipos de esportes em cada categoria, que eu não vou ficar lendo essa tabela para vocês, que eu já li demais. Mas aqui tem uma variedade bem grande de atividade física que eles consideram como pertinentes na população europeia, né? Alguns dados interessantes desse levantamento é que, por exemplo, a maioria dos cirurgiões fazem entre 51 e 100 próteses por ano. Quer dizer, não é um volume pequeno, mas também não é aquela barbaridade. Aqueles cirurgiões que fazem um número grande, mais de 200 próteses por ano, são aqueles que estão num centro de referência e que eles praticamente só fazem prótese na vida, não fazem outra coisa. Né? Então, isso aqui eu acho que é um perfil que bate com o perfil nacional de número de próteses por ano de um cirurgião. Né? Alguma coisa que vai ficar aí na faixa de 50, 100, 150, no máximo 200 por ano. É difícil um serviço que um cirurgião consiga fazer mais do que isso por ano. O tipo de implante utilizado, embora existam alguns implantes que preservem os dois cruzados, antigamente uma prótese chamada Towley, que era uma prótese que preservava os dois cruzados. A evolução dela não foi boa, foi retirada, mas mais recentemente tem alguns desenhos de próteses que preservam os dois cruzados. Mas a grande maioria das próteses são próteses que preservam o cruzado posterior e que não preservam. E aqui tem uma discussão que a prótese que preserva o cruzado posterior seria uma prótese um pouquinho mais funcional, que preserva um pouco da propriocepção. Mas se você for nos Estados Unidos e mesmo na Europa, nos Estados Unidos acho que mais marcado ainda, a prótese que não preserva o cruzado posterior, a prótese estabilizada posterior, é aquela que é feita pela maioria das pessoas e pela maioria dos pacientes. Então, basicamente, os pacientes que vão voltar para a atividade, especialmente nos Estados Unidos, provavelmente é uma prótese que retirou o cruzado posterior. Essa realidade está mudando, especialmente agora com o advento dos robôs. Né? Isso permite que a gente faça cirurgias com menor grau de invasão e com um pouco mais de preservação dos tecidos, inclusive do cruzado posterior, o que permitiria, então, talvez um retorno melhor para a atividade física. Vejam que nessa população aqui estudada, as grandes complicações foram desgaste do polietileno, né, no levantamento que eles fizeram. Isso aqui são respostas dos cirurgiões, e não estatística dos casos de fato. É o que eles acham na prática deles que acontece. Então, veja que assim, o desgaste do polietileno e o afrouxamento, a estrutura séptica, né, o afrouxamento da prótese. As outras complicações são de menor frequência, mas eles relatam isso. Então, aqui são essas 37 atividades enumeradas, também fica difícil de ver um gráfico como esse, e eu vim aqui buscar quais eram as atividades mais realizadas, na verdade. Né? Então, até 6 semanas de pós-operatório, o que a maioria desses cirurgiões permite? Permite, obviamente, que a pessoa ande nas primeiras 6 semanas, se ela conseguir que suba escadas, o que não é tão simples, porque às vezes os pacientes têm um pouco de dificuldade de recuperar a força do quadríceps. Com a bicicleta estacionária, que é uma coisa que a gente autoriza também, geralmente depois da 4ª semana, se o paciente estiver bem. Atividade na água, uma vez que as partes moles estejam efetivamente cicatrizadas, incluindo a natação, que é uma atividade na água um pouco mais intensa. Né? É de 6 semanas a 12 semanas, considerando essas atividades. Vendo que o gráfico ainda é muito semelhante com o gráfico de 6 semanas, mas aqui já se acrescentam algumas atividades, como até pedalar ao ar livre, prática da yoga, esse Nordic Walking, que é aquela caminhada com bastão, né, que se anda quase que uma trilha, né?
Tai Chi, que é uma coisa importante em termos de recuperação de equilíbrio, trilhas, do modo geral, e a prática do golfe. Então, até 12 semanas, de 6 a 12 semanas, vários cirurgiões já começam a autorizar essas atividades um pouco mais intensas. De 12 semanas a 6 meses, né? Vejam que, na verdade, continuam basicamente as mesmas atividades. O que acontece é que os cirurgiões começam a liberar cada vez mais esse nível de atividade que você vai ter um número maior de cirurgiões autorizando esse tipo de atividade. E após 6 meses, basicamente o mesmo perfil. Embora, vou voltar aqui, embora se aumente um pouco outras atividades de maior impacto após 6 meses, a maior parte das atividades fica nesse grupo de atividades de impacto um pouco menor, como a gente vê aqui, né? E, finalmente, para a gente terminar essa discussão, um trabalho agora bem recente, de 2022, onde os autores estudam 10 mil, quase 11 mil procedimentos, né, através de questionários. Eles mandaram uma enquete, uma pesquisa para os pacientes e pediram para eles responderem, né, que é um viés por si só, mas tudo bem, é uma forma de estudo. Uma coisa que preocupa em termos de viés, assim, em quase 11 mil casos, somente 2.300 responderam. 2.300, quase 2.400. Então, só essa perda aqui, quer dizer, veja, 1/4 dos pacientes só responde. Os outros não respondem, ou menos de 1/4 até, 22%, alguma coisa assim. Aqui é envolvendo todos os tipos de prótese, né? Quadril, joelho, ou quadril e joelho no mesmo indivíduo, né? Vejam que a prótese do joelho continua sendo ainda que é mais feita nos Estados Unidos, né? E eles avaliam a atividade do indivíduo pré-operatória, normal, 1 ano, no primeiro ano pré-operatório, no pós-operatório no primeiro ano e no pós-operatório após o primeiro ano, quer dizer, no momento presente, na evolução. Vejam que a caminhada, o indivíduo andava, ele parou de andar bem por causa da prótese, e ele consegue retomar e melhora um pouquinho ao longo do tempo. As outras atividades de maior intensidade, ele até consegue recuperar, mas ele não volta nem no padrão pré-operatório que ele tinha exatamente. E aí são vários fatores que determinam isso. Quais seriam? Isso acontece para o golfe, isso acontece para a natação. Quais seriam os fatores que não permitem que esses indivíduos voltem para suas atividades? A gente tem basicamente... Não está andando o slide. Agora andou. A gente tem basicamente causas de restrição. Restrição é quando a atividade não é autorizada, não é recomendada, tá? E a limitação é quando o indivíduo vai fazer a atividade e não consegue porque alguma coisa está limitando. Essa é a diferença da restrição para a limitação, só para ficar claro na apresentação, né? Então, veja que os indivíduos que receberam algum tipo de restrição, quase 30%, quase 21%, desculpem, receberam algum tipo de restrição. E a maioria não recebeu restrição para atividade física. Agora, o que é a causa da restrição? Ou quem determinou a restrição? A maior causa de restrição é o próprio paciente. Ele não quer fazer atividade. Fala, não, acho melhor, não quero fazer, só que é a maior parte. E o resto, basicamente, pelos profissionais da área de saúde. O próprio cirurgião, outros médicos que eles foram ouvir a opinião e o indivíduo que faz a reabilitação desse paciente. Esses aqui é que falam, não, você não pode fazer, você não pode fazer. E a limitação, e aqui tem um viés, né? Porque quando fala sim e não em termos de limitação, eles usam os mesmos números, quer dizer, na minha opinião, eles tinham que ter retirado esse paciente que recebeu a restrição. Foi falado, você não pode fazer. Aí esse não deveria encontrar aqui, porque ele não vai fazer, né? Mas que tem alguma limitação, vejam, é a maior parte dos pacientes. Uma grande causa da limitação, que na verdade tem a ver com a restrição, a autorrestrição, é o receio de comprometer a prótese, de trazer algum problema. Essa é a maior causa, na verdade, né? Obviamente, existem outros, como dor em outras articulações, incapacidade de fazer alguns movimentos, dor na própria articulação da prótese, tem várias outras causas de limitação, né? Mas a mais importante delas, tanto na restrição quanto na limitação, é a autolimitação. Então, a gente deve ou não permitir a prática de esportes, a prática de atividade física, essa é recomendada e deve ser estimulada em todos os pacientes. Isso é a recomendação médica.
Agora, uma atividade de maior impacto, especialmente uma atividade competitiva como essa que a gente vê aqui, e que eu mostrei no começo da apresentação, é um ponto na curva, é um fato isolado, é uma coisa que tem muito a ver com o desejo pessoal, onde o indivíduo tem que estar muito alertado para os riscos dessa situação, e isso é uma decisão muito mais pessoal do que uma recomendação médica para ele, certo? Talvez a principal recomendação, e aí não tem a ver direto com a prótese, mas seria a recomendação do hábito de vida pré-artroplastia. A gente sabe que os pacientes que tinham um nível de atividade bom antes da prótese, por isso a recomendação de saúde populacional na realização da atividade física é muito importante, são aqueles que vão ter a melhor recuperação das suas atividades no pós-operatório da prótese. Obrigado pela atenção de vocês. Se tiver um tempinho para a gente conversar alguma coisa, estou à disposição.